finalizar essa lição. Quisesse resumir todas as lições. Então, pediria a todos os jovens, irmãos, nossos coletivos, que viessem aqui para frente, ficassem mais próximos, né? Para que a gente faça esse resumo da lição. A primeira coisa que eu vou passar aqui é um vídeo. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é um pastor? Ou os auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire-as e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com o propósito de amar a Deus e aos outros. A igreja é você em uma missão de ligar o que não está ligado e juntos crescermos em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano simples, de estarmos ligados a Deus em serviço, de liderar um pequeno grupo na comunidade, de viver usando seus dons e paixões, passar sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que fazemos na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para sermos isto. O que é a igreja? A igreja é você. Somos nós. Quando estamos congregados aqui, não é esse templo que é a igreja, mas você que é a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar quem? Ele veio buscar quem? O povo. Mas quem é esse povo? Que ele fala, buscar a minha igreja. Se a igreja fosse esse tempo, essa aqui ia voar também, né? Mas nunca. Então, a primeira lição, ela falou sobre o projeto original do Reino de Deus. E eu faço alguns questionamentos aos irmãos e vou respondendo. Quem quiser também fazer algum comentário, pode levantar a mão, não tem problema. A gente está aqui para construir o aprender e um depende do outro para aprender aqui. Então, a primeira pergunta que eu falo: o que é o reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, na realidade, ele é anterior à criação do mundo. Ele começa falando que nós fomos enxertados nesse reino. E o reino de Israel é a extensão do reino de Deus aqui na terra. Mas o reino de Israel não é a nação de Israel em si. Hoje mais não. Hoje o reino de Israel são todas as pessoas em que se tornaram filhos por adoção. Simples, não é? Entender? Pronto, é isso. O reino de Deus é isso. E a igreja, hoje, eu e você, somos extensão desse reino. E não a Assembleia de Deus é a extensão desse reino. E não a denominacional, a congregacional, a metodista, a quadrangular, não. Isso não é a extensão do reino de Deus. São instituições humanas que fazem o trabalho do reino de Deus. Mas não são o reino de Deus. O reino de Deus sou eu, o reino de Deus, quem faz parte é você. A segunda pergunta, então, quando começou o reino de Deus, já falei. Antes da criação do homem. O reino de Deus é espiritual, ele não é daqui. É isso que Jesus disse.
E aí ele dizia, às vezes eu falo as coisas e vocês nem compreendem. Por isso que tem coisas que eu não posso nem falar para vocês, porque vocês não vão entender. Porque a sua mente humana não consegue compreender. Aí diz assim, como o reino de Deus se manifesta aqui na terra? A gente viu o vídeo, não foi? Através da igreja. A igreja fazendo a obra do Senhor. Eu e você fazendo a obra do Senhor. O que é fazer a obra do Senhor? Ide e ensinai a todas as nações. Jesus não disse assim, não, ide e gritai bem muito que o povo vai se converter. Não. Ele disse, ide e ensinai. Pregar e ensinar. Pregar não é ficar pulando, correndo e fazer essa parte de fogo, não. A gente tem a ação do poder de Deus, a operação do Espírito Santo, sim. Somos pentecostais e acreditamos nisso, sim. Mas para pregar a palavra de Deus é ir e ensinar. É mostrar a verdade da palavra no reino de Deus. A lição 2 fala sobre essa mensagem. Porque as lições são com uma continuidade. A mensagem do reino de Deus. A natureza do reino de Deus ela é espiritual e pessoal. Por que espiritual? Porque ele não é daqui. É um reino celestial. E pessoal, porque cada um é igreja. Fala uma missão. Cada um é igreja. Então cada um faz parte do reino de Deus. Depois, o nascer de novo. O que acontece após esse novo nascimento? Quando a pessoa se torna um novo convertido, ela começa a fazer parte da igreja do Senhor. Ela começa a fazer parte do reino de Deus. E o que acontece? Ela começa a sentir vontade de levar o evangelho. Aconteceu isso ou não aconteceu, gente? E esse resgate é essencial que nós deveríamos ter, estamos perdendo. Porque levar o evangelho não é só fazer grandes eventos, grandes cruzadas, não. No seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você é a extensão do reino de Deus. Lição 3. A vida do novo convertido. O que acontece na vida de um novo convertido quando ele aceita Jesus? O que acontece? Ele é transformado, não é? Não é transformado? Quando ele é transformado pela água e pelo Espírito, ele se torna uma nova criatura. Ele se torna a extensão do reino de Deus aqui na terra. A lição 4. Essa daqui é que eu vou falar sobre um assunto bem. A comissão cultural e a grande comissão. Comissão cultural. Alguém sabe dizer aqui o que é cultura? Cultura. Pode dizer. Você acha que é cultura? Costumes. O que mais? Costumes, só costumes. Eu vou dar um. Como? Comportamento, forma de pensar. Na realidade, a cultura, a gente chama de, eu vou explicar o que é a palavra difícil, conjuntura. A gente não tem um conjunto da mocidade? A conjuntura da mocidade são todos os jovens. Todos os jovens formam um conjunto. O conjunto que vão favorecer é uma conjuntura de várias senhoras. A igreja é uma conjuntura de todos os órgãos, todos juntos. O que é a cultura? A cultura é todo o conjunto de coisas que aprendemos. Na sua casa tem uma cultura diferente da casa da irmã Lia, da casa da irmã Vilásia. Tem gente que de manhã só gosta de tomar café com pão. Isso é uma cultura da casa. Já tem gente que já gosta do café mais elaborado. Isso é uma cultura. Uma cultura social, uma cultura do país. É tudo que se aprende no país, por exemplo. Português faz parte da cultura do brasileiro. As datas comemorativas fazem parte da cultura. A comissão cultural está para trazer a cultura do evangelho. Agora, se tem coisas na cultura aqui, por exemplo, candomblé, macumba, aí essa cultura aí
ela pode ser mexida assim, porque ela vai contar a palavra de Deus. A identidade é uma identidade cristã, autenticada pelo Espírito Santo, que é o nosso ser. Você sabe para que servia o selo naquela época? Existia uma pessoa que chegava e comprava, por exemplo, várias toras de madeira. E aí ele deixava um selo lá. Um selo, não é selo lá não, selo lá marcado. Né? Um selo, deixava um selo. E outra pessoa que trabalhasse com aquela pessoa ia buscar esse material. O que aconteceu? Jesus veio nos resgatar, pagou o nosso preço, foi para o céu e disse: estou mandando um outro consolador, um outro de mim mesmo, que vai vir buscar e resgatar vocês. O Espírito Santo veio e selou, e vai levar, gente. Depois de Deus. Então a sua identidade é Cristo. E a sua identidade é autenticada pela entrada do Espírito Santo na sua vida. A mudança do seu ser. Se não houve mudança, irmão, então me perdoe, mas aí o Espírito Santo está longe. Está longe. Queridos, a falta do bom ensino da palavra é isso que faz não preservar a identidade da igreja. A atuação social da igreja. Nosso país é um país tão desgraçado, com pecado, com culturas que vão contra a palavra, com ensinos que vão contra a palavra. Eu achei tão bonito o que aconteceu com a Larissa, minha filha. Semana passada, vi uma história do Saci Pererê para eu ler para ela. Eu cheguei para ela e disse: minha filha, se você quiser eu leio. Agora você sabe que essas histórias aqui é tudo mentira, né? Aí ela disse: não, pai, não quero que o senhor leia essa história não, quero que o senhor leia a historinha da Bíblia que o senhor lê para mim, para dormir. Mas se você quiser, depois eu leio, minha filha. Eu estou ensinando que isso não é verdade, mas você pode conhecer, porque tudo você pode conhecer, mas você vai pregar para você o que é bom. Ela disse: não, começou com a parte dela, eu comecei assim, né? E ela disse: não, papai, eu quero a história da Bíblia. E eu li a história da Bíblia para ela. Depois o senhor olha para mim essa história, quando está vindo a história, não vai não, quero dormir. A essência tem que começar de casa. Os judeus, eles aprendiam o ensino da doutrina, da palavra, da lei, a partir de 5 anos de idade. Oralmente. O que é oralmente? Falado. A fome e a ganância no mundo. Tem empresários cristãos, donos de fábricas, que queimam alimento só para não diminuir o preço. Uma igreja gananciosa existe? Existe. A igreja só faz sem dinheiro? Existe. A igreja, eu digo, essa igreja não é a igreja que está entre aspas, né? Não é igreja mesmo, não é a igreja que eu disse no início, não. Essa igreja aí é uma igreja que não é igreja. É uma invenção humana. Então é uma igreja humana. Essa daí existe. E muita, não é pouca não. Que só pensa: se não está vivo, você vai para o inferno. Se você não der oferta, você vai para o inferno. Olha, deu uma oferta de R$911 e comprei essa Bíblia de R$911. Que Deus vai lhe abençoar. Olha, compra essa meia santa aqui, porque nós oramos e onde você pisar a ponta do pé, vai ser seu. E é só R$153 a oferta. Falso evangelho. E a gente não presta atenção nessas coisas. A gente engole. Porque a Bíblia ensina uma coisa e a gente quer outra. O que é uma cultura autóctone, ou uma igreja autóctone ou autônoma? São, como eu falei no início, são coisas que a gente não pode mexer na cultura. Quando a gente vai entrar numa cultura diferente, a gente não pode mexer.
Tem coisas que a gente não pode mexer, a não ser que vá contra a palavra de Deus. E aí a gente tem que ter sensibilidade para saber o que vai contra a palavra e o que é que eu acho. A eternidade da doutrina cristã. A doutrina original, organizada de forma sistemática, ela é dividida em algumas partes. As Escrituras, Deus, os anjos, o homem, o pecado, Jesus, a expiação, salvação, o Espírito Santo, a igreja e as últimas coisas. A plenitude do reino de Deus, as últimas coisas, a esperança da igreja, a realidade do reino espiritual e a consumação do reino de Deus. As últimas coisas, o que são as últimas coisas? Os últimos acontecimentos. O arrebatamento da igreja, não vamos entrar em detalhes, a segunda vinda do Senhor. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse texto. Não é? Ele está falando em inglês, o pastor David Wilson, mas aí está lá toda a legenda bem grande, dá para os irmãos lerem. E olha só, o título desse vídeo é Um Chamado para a Angústia. Só podemos voltar à essência do Evangelho quando realmente, de coração, nos arrependemos de muitas coisas que a gente faz. E ele vai falar sobre isso aqui. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, tá? And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful, acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the scriptures, you'll find that when God determined to recover a ruined situation, He would share His own anguish for what God saw happening to His church and to His people. And He would find a praying man and He would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? The fulfillment. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. This was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, but just some great sudden burst of concern with them that had died. He said, no, I broke down, and I wept, and I mourned, and I fasted. And then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. No weeping, not a word of prayer. It's all ruin. Does it matter to you today? Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land.
creeping in. That's all the devil wants to do is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicting you at all? There's a big difference between anguish and concern. Concern is something that biggest interest in. You take an interest in a project or a cause or a concern or a need. I'm going to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin that drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God. I know now. Oh my God, do I know it? Until I have been anguished over and all our projects, all our ministries, everything we do. Where are the Sunday school teachers that weep over kids they know are not hearing and going to hell? You see, the true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing His heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let Him once again break this. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. Lord, there's some need to get this altar and confess. I am not what I was. I'm not where I'm supposed to be. God, I don't have your heart or your burden. I wanted it easy. Didn't want to be happy. But Lord, true joy comes. True joy comes out of anguish. There's nothing of the flesh will give you joy. I don't care how much money, I don't care what kind of new house there is. Absolutely nothing physical can give you joy. It's only what is accomplished by the Holy Spirit when you obey Him and take on His heart. Build the walls around your family. Build the walls around your own heart. Make you strong and impregnable against the enemy. God, that's what we desire. Amém, queridos. Acho que precisa falar mais nada.